Olá, galerinha que está em casa. Nossa aulinha de geografia de hoje, nossa aula 1 de geografia. O nosso conteúdo vai ser paisagens do campo. Então, o que a gente vê no campo? Então, nessa página de abertura aí da apostila, a gente percebe que a paisagem do campo ela é diferente da paisagem da cidade, né? Então, aí na abertura a gente vê, certo? Uma pequena amostra das paisagens que a gente vê no campo. Nós temos lá no fundo uma escola rural, certo? Bem diferente da nossa escola, né? Porque é uma escola mais simples, né? E daí a gente vê um trator arando a terra. Nós vemos cerca e vemos gado, vemos vaca leiteira, né? Um senhor ali tirando leite da vaca. Vemos alguns agricultores, né? Plantando, ó, certo? Então, assim, a gente vê que o serviço, o trabalho do campo, ele é diferente do trabalho que a gente faz na cidade. Vamos responder as nossas perguntinhas aí do Vasculhando Ideias. Ao observar a paisagem, o que lhe chama mais atenção aí nessa paisagem? O que vocês gostaram? Podem falar. Eu gostei da escola. Eu também gostei da escola. Eu gostei do fundo. Tá? Então eu gosto muito de gado, né? Gostei muito de ver aí o homem tirando leite da vaca, né? Então, na número 2, quais são os aspectos mais parecidos com os da nossa vida normal? O que você acha que tem nessa imagem que parece com as coisas que você faz? Ir para a escola, né? É o mais próximo que tem da gente, né? Quais atividades são desenvolvidas no campo e não na cidade? Então, por exemplo, a pecuária, que é a criação de gado, ela é desenvolvida no campo, né? E a agricultura também. Por que não é desenvolvido na cidade? Porque não tem espaço, né? O campo é maior, é próprio para isso, né? Por isso essas atividades são desenvolvidas no campo. Algumas pessoas na cidade costumam ter horta, mas as hortas são de tamanhos menores, né? Já no campo já são plantações muito maiores, tá? A vida no campo, podem ir lá na página 172, tá? Página 172. A vida no campo. A vida que as pessoas levam no campo pode ser muito diferente daquelas de que moram na cidade. Isso porque o campo e a cidade são locais com paisagens diferentes e modos de vida particulares. Apesar disso, também podemos encontrar semelhanças no dia a dia das pessoas do campo e da cidade. Observe a história a seguir sobre um dia na rotina da família que vive no campo. A vida no campo costuma começar bem cedinho, quando o sol ainda está nascendo. Alguns adultos vão para o trabalho cultivar alimentos e cuidar dos animais. Pode sim. As crianças vão para a escola, que pode ser do tipo rural, onde recebem livros com os quais estudam os aspectos da região em que vivem o campo. Durante a noite, todos aproveitam para descansar e fazer algumas das suas atividades preferidas. Isso aí é um dia no campo, tá? Um dia de rotina no campo, certo? Aí a número 1 pergunta assim: em que aspectos o modo de vida das pessoas é diferente ou igual, né, ao seu ou da sua família? Então a gente percebe que todos tomam café juntos, né? A gente também toma café da manhã. O papai sai trabalhar, né? A mamãe também. Não é no campo, não é na terra, mas eles saem trabalhar, né? As crianças vão para a escola e à noite todos estão em casa, né, para fazer alguma coisa que gostam de fazer. 2. Há aspectos do modo de vida dessas pessoas que se parecem com o seu? Quais? Né? Então a prof falou, né? Acordar cedo, ir para a escola, brincar com equipamentos eletrônicos como celulares, computadores, tá? Estar junto com a família durante a noite. 3. O lugar onde você vive é parecido com esse retratado na ilustração? Não, né? Porque a gente vive na cidade, tá? Então, um espaço igual esse aí da ilustração seria um sítio ou uma fazenda, tá bom? Conhecendo o campo. O campo e a cidade possuem características diferentes. Você saberia dizer quais são?
Enquanto na cidade é comum encontrarmos um grande número de casas e construções, todas muito próximas, no campo esses elementos da paisagem, como sítios e fazendas, estão mais distantes uns dos outros. Então as casas são mais longe umas das outras, tá? Uma característica muito marcante do campo é a produção de alimentos. Uma parte deles é transportada para as cidades e outra parte permanece no campo para o sustento das pessoas que vivem nessas áreas. Então, normalmente as plantações de maior porte estão no campo, tá? E depois, quando são colhidos, é que são mandados para a cidade, para os mercados, né? Para ser vendido para nós. Como é possível descrever as paisagens retratadas na página anterior, né? Então, olha só, ali na página 173, nós vemos aí um trabalhador do campo plantando, né? E uma grande produção, né? Já plantada de grãos aí no estado de São Paulo, tá? 2. Essas paisagens são do campo ou da cidade? São do campo, porque o campo tem um espaço maior para o desenvolvimento dessas atividades, como o cultivo da terra, por exemplo, tá? Você conhece as atividades desenvolvidas nas paisagens aí, ó, né? Então nós temos aí, ó, a colheita de frutos, né, legumes, né, que são plantados aí através das atividades agrícolas, e também a criação de gado, certo? Campo e cidade. O número de pessoas nas cidades também é maior que no campo e, em geral, há mais serviços como centro médicos, ruas asfaltadas, iluminadas, escolas, etc. Com isso, o trânsito de pessoas e veículos também tende a ser menor no campo. Áreas rurais tradicionais e áreas rurais modernizadas. Então, áreas rurais tradicionais são aquelas áreas que ainda usam métodos antigos de plantio, onde as pessoas ainda usam o arado, que é puxado por animais, onde as pessoas colhem ainda à mão, né? Já as áreas rurais modernizadas são as áreas que usam as máquinas, as colheitadeiras, as plantadeiras, tá? Usam aviões para passar o veneno na plantação, certo? Então, assim, essas são as áreas que são modernizadas. Aí na número 1 pergunta assim: quais são as diferenças entre os cultivos da primeira e da segunda fotografia? Então, na primeira fotografia se usa então a agricultura tradicional, né? Sem o uso de máquinas. E na segunda fotografia a gente já vê o uso das colheitadeiras, né? Já tem o uso das máquinas e é uma agricultura modernizada. As duas fotografias apresentam áreas de cultivo no campo. Cada uma revela características de um tipo de agricultura, uma mais tradicional e a outra modernizada. Então, a agricultura tradicional é realizada em uma pequena área e conta com tarefas manuais dos produtores, como o roçado manual, que você viu na primeira imagem. Em muitas dessas propriedades é comum encontrarmos apenas uma pessoa ou pessoas de uma família trabalhando. A produção, chamada de agricultura de subsistência, é pequena e serve para o sustento familiar. O que sobra é vendido ou trocado por alimentos cultivados por outras famílias. Já a agricultura moderna é praticada em grandes propriedades, grandes fazendas e contam com máquinas mais modernas, como tratores, colheitadeiras. E você pode observar na segunda imagem da página anterior que a produção é realizada em grande escala, tá? E é vendido para o comércio dentro e fora do país. As diferenças nos recursos e na tecnologia utilizados no campo também podem ser observadas na pecuária, como a criação de porcos, galinhas, vacas, ovelhas e cabras. Aí nós temos duas imagens. Nós temos a imagem de uma pecuária tradicional, onde o homem tira o leite ainda da vaca com as mãos, e outra de uma pecuária mecanizada, onde são as máquinas que tiram o leite das vacas, né? Então é isso aí que a imagem mostra. Ana Clara, senta. Maria Clara, Tayla.
Outras formas de viver. Então, além da agricultura na área rural, há também o extrativismo e a pesca, né? Em locais onde as pessoas extraem os recursos naturais para o próprio consumo, ou seja, subsistência. Apesar de, em geral, também poderem plantar e criar animais, a pesca é uma atividade muito importante. Como você acha que vivem as pessoas que moram aí neste local? Então, eles vivem da pesca, eles pescam e vendem, né, os peixes para o mercado. Ou eles retiram o lastex das árvores, que é aquele leite branco, que é feito borracha, que é feita cola, tá? Também é retirado das árvores, né? Se corta a árvore e depois por ela escorre aquele leite, eles recolhem aquele leite e mandam para a indústria. Lá na indústria é transformado, então, em borracha de apagar o caderno, né? É transformado em vários produtos, tá? Ali tem uma ideia para vocês de cultivar, né, produtos em casa. Aí você vai ter ali um vasinho, caixinha de leite, uma latinha. Então a gente pode fazer pequenas plantações em casa, certo? Por exemplo, flores, né, no vaso. Aí eu vou colocar terra, vou colocar um pouquinho de humus, né, que é proteína da terra, certo? Adubo. E aí eu vou fazer a plantação, vou escolher, né, uma plantinha que eu queira plantar e vou plantar e vou cuidar, vou regar todos os dias, deixar pegar um pouquinho de sol, tá? Para que essa planta cresça linda e saudável. Depois aí, né, na página 179, nós temos o modelo de uma composteira. O que é isso, professor? Uma composteira? Que nome esquisito, né? Vamos lá, então. A compostagem é uma transformação de restos de comida, cascas de banana, cascas de ovos, adubo para plantas, né? Então, a gente pega esses restos de cascas de banana, cascas de ovos e a gente deixa, né, no local, e aí com o tempo ele vai se tornar proteína, ele vai se tornar adubo para a terra, tá? Ali tem um exemplo, ó. Tem uma caixa, certo? Vocês vão precisar de 3 caixas de plástico que serão colocadas umas sobre as outras, né? E aí vão ter furos, ó. A parte de baixo vai ter água, tá vendo? A parte de cima, terra e por último a compostagem que fica lá em cima. Olha só que processo legal. Com o tempo, essa compostagem, que é esses restos de casca de banana, de restos de frutas, né, cascas de ovos, eles vão se decompor, vão se misturar à terra, transformando essa terra em adubo. Aí essa terra vai estar pronta para ser usada para plantar, tá? Então por isso que restos de frutas, restos de animais, né, acabam sendo soterrados no solo, que a gente chama de fósseis, e depois se transformam em adubo. Quando a gente tem uma árvore em casa, a gente não deve rastelar as folhas nem os frutos. Por quê? Porque eles vão apodrecer ali naquele solo, e aí eles vão se misturar à terra e vão se transformar em proteínas da terra, tá? Vai se transformar em adubo, certo? Árvore que tem fruta? É, árvores frutíferas, né? Por exemplo, é claro, pé de manga, quando cai muita manga, junta muita mosca, né? Aí a gente tem que catar um pouco, senão a gente não aguenta as moscas, né? Mas, se for uma árvore de frutas pequenas, acerola, né? Aí a gente nem precisa recolher essas frutas. Olha lá. Na número 1, lá da página 180, né? A gente vai desembaralhar as palavras e descobrir quais são as 2 principais atividades aí desenvolvidas no campo. Então, lá, a primeira, asseguar, é pecuária, né? A gente vai desembaralhar lá na página 180, ali, né? A gente vai desembaralhar essas palavras ali e vamos descobrir que aí está escrito pecuária, tá? E aí a gente vai desenhar aí nesse espaço, quem quiser já ir desenhando pode ir. Nós vamos desenhar a criação de animais, pode ser de boi, pode ser de cabrito, criação de galinha, qual vocês quiserem, né? Porque a gente sabe que pecuária é a criação de animais. E na de baixo tem a agricultura. Então a agricultura é o plantio de grãos, de plantas, tá? Então vocês vão desenhar aí nesse de baixo um canteiro, né?
um plantio de grãos, tá? Podem começar a desenhar os alunos que estão aqui na sala, para depois a gente voltar lá atrás nas outras atividades. Eu não sei como desenhar. Você sabe o envelope do teatro do 8º ano? Não. Você chegou a corrigir? Sim. Não acho o envelope do menino. Deve estar misturado naqueles outros envelopes lá. 2. Indique quais desses equipamentos são de agricultura tradicional e quais são de agricultura mecanizada. Fácil, hein? O trator, então, a gente sabe que é modernizado, né? A enxada é tradicional, certo? Aí depois nós temos o carrinho de mão, é tradicional. Já essa colheitadeira aí, né? Essa semeadeira, ela é modernizada. É plantadeira, professora. Plantadeira. Ela é uma semeadora. Essa daí, né? Vai semear, vai jogar a semente no chão. Conhecido também como plantadeira, tá? Aí na página 182, atenção aqui na prof, nós temos um caça-palavras na página 182. E nesse caça-palavras vocês vão encontrar então algumas palavras voltadas para a agricultura e para a pecuária. Dentre as palavras aí que vocês vão encontrar tem enxada, tem ovelhas, tem trator, tá? Tem animais, tem ordenha, tem vacas, colheita, plantações, tá? Plantação. E aí depois vocês vão colocar os nomes, ó. Se for de agricultura, no vermelhinho. Se for de criação de animais, de pecuária, no verdinho, tá? Escreva algumas das principais características da agricultura tradicional. Então, usa mão de obra humana, né? Objetos antigos, né? Objetos tradicionais, sem uso de máquinas. Agricultura modernizada. Avanços tecnológicos, maquinários de última geração, né? Então, é a modernidade no campo. E na outra página, né, para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, vocês também vão ou desenhar ou vão colar uma figura aí. Os quadros a seguir, faça um desenho de duas paisagens do campo. Então, vocês podem desenhar à mão ou colar imagens, tá? De duas atividades realizadas no campo. Uma com agricultura tradicional, feita à mão, e a outra com agricultura modernizada, com máquinas, com uso de máquinas, tá? Então, a nossa aulinha hoje é essa aí. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.